Olá, leitores! Como estão vocês? Eu espero que estejam bem. Aqui é a Jaque, eu sou professora de História e hoje eu vou falar sobre Ciranda de Pedra, de Lígia Fagundes Telles. Esse livro maravilhoso. É a segunda resenha que eu trago aqui pro canal. Eu espero que vocês gostem, claro. A primeira resenha foi As Vinhas da Ira, do John Steinbeck. Aliás, aproveitem e já se inscrevam aqui no canal. Se ainda não tiverem inscritos, deixem um like aqui no vídeo que me ajuda muito. Bem, Ciranda de Pedra é uma obra muito conhecida, principalmente por ter sido adaptada para televisão em duas ocasiões. A primeira vez foi na década de 80, no ano de 1981, e a segunda vez foi em 2008. Eu não assisti nenhuma das vezes, na década de 80 eu não era nascida e em 2008 eu estava no meu primeiro ano da graduação, então não consegui assistir. Se alguém assistiu a novela, me conte aqui nos comentários. Eu até tenho curiosidade de saber como que foi adaptado esse romance. Se alguém assistiu a novela e leu o livro, me conta também. Querendo ou não, as novelas elas acabam dando uma popularidade maior, né, para um livro, para um romance. A pessoa pode pesquisar e descobrir que então a novela ela é uma adaptação de um texto literário. E não sei se por isso ou não, o fato é que Ciranda de Pedra é um romance que vem ganhando gerações de leitores com o passar das décadas. É curioso perceber, né, como isso vem acontecendo. Isso só ressalta também como é uma obra muito poderosa, né? Capaz ainda de provocar essas identificações com o texto, com esse livro e o que acaba trazendo, né, os leitores para a literatura e para a obra dessa grande autora. E é muito curioso como a cada nova leitura da Lígia eu consigo ficar ainda mais apegada a esse texto literário, a esse trabalho que ela construiu ao longo da vida. E com Ciranda de Pedra não foi nada diferente. Nesse romance a gente acompanha a história da Virgínia desde a infância até a vida adulta. O livro ele é dividido em duas partes e cada uma delas enfoca determinada temporalidade da vida da personagem. Então, um dos tempos fala um pouco sobre essa parte quando ela tem por volta dos 11, 12 anos e a segunda parte ela tem por volta dos 20 anos. Então, apesar disso, é um livro que tem muita memória, muita lembrança, então ele é um aspecto marcante, é esse vai e vem no tempo, então tem um pouco disso também. O livro começa com a personagem, então, essa primeira parte é quando ela tá entre os 11 e 12 anos, vivendo essa fase aí de transição da infância para adolescência, e a Virgínia é uma personagem, então, uma menina que vive com a mãe, Laura, e o companheiro da mãe, que se chama Daniel, numa casa um pouco empobrecida. Dá para perceber que eles estão passando por algumas dificuldades financeiras, principalmente porque a mãe dela tem uma condição especial, ela sofre de uma doença mental e ela demanda muito cuidado, e aí Daniel trabalha cada vez menos como médico e cuida mais da esposa, então eles também têm menos dinheiro. Enquanto isso, e essa realidade parece ainda mais empobrecida quando é comparada com a realidade do pai da Virgínia, Natércio, e ex-marido da Laura, que é um jurista muito importante, pai da Virgínia, então, da Bruna e da Otávia. Essas outras duas irmãs vivem com o pai. A Laura, então, ela havia deixado o marido para viver com Daniel, um médico. Ela passa, então, por alguns problemas mentais. Ela tem momentos em que ela está sempre muito distante, que ela fica vivendo uma outra realidade. E são momentos difíceis para Virgínia porque ela não consegue se conectar e conversar muito com a mãe. Mas mesmo assim, é no colo da mãe que ela consegue encontrar um pouco de amor, um pouco de acolhimento. Nos momentos em que a mãe fica lúcida, ela conta histórias sobre a família dela. E a Virgínia ela fica feliz com esse contato com a mãe e fica esperançosa de que ela possa melhorar em algum momento.
Enquanto ela vive com Laura e Daniel, a Virginia é cuidada por Luciana, que é uma jovem mulher negra e trabalha para a família. E além de todos os trabalhos domésticos, ela também cuida da Virginia e da Laura. O narrador, a narração do livro ela é feita em terceira pessoa e conta essa história do ponto de vista da Virginia. É por meio dela, das suas memórias, das suas angústias, dos seus sentimentos, das suas emoções, que somos guiados nesse enredo. Então tem essa pegada bem psicológica. É um livro que acaba refletindo muito sobre as nossas relações uns com os outros, principalmente com a família. Aliás, a forma como nos relacionamos com a nossa família, né? Como somos tratados pelos nossos pais, e tudo começa ali. A nossa forma de agir e reagir no mundo, de sentir, de experimentar. E aqui fica muito claro essa dinâmica. Então, essa questão de uma voz narrativa que parte dessa protagonista, que é a Virginia, que tem muitas limitações de entendimento quanto à própria história, até porque os pais dela e os responsáveis por ela pouco conversam com ela, pouco explicam as coisas. Esse é um ponto central. Porque se temos um enredo que é guiado por essas memórias, que é guiado por essa personagem, que é narrado a partir dela, e ela pouco sabe sobre o que está acontecendo, esse enredo ele fica muito no plano do que ela sente, do que ela acredita, do que ela pressupõe, da maneira como ela é tratada, né? Então é um livro muito rico nesse sentido, e é fácil de se identificar com ele em algum ponto. A mãe adoecida, né? A separação das irmãs que vivem com o pai, que se chama Natércio, o afastamento, a culpabilização e a ausência do Daniel, já que ele é o homem que acabou se interpondo entre Laura e Natércio, os pais dela. Então ela não sabe se gosta ou se não gosta do Daniel. Ela fica ali numa sinuca com esses dois homens, né, Natércio e Daniel. E ela acaba não conseguindo desenvolver um vínculo com nenhum dos dois. Então falta muito suporte emocional, falta referências para essa personagem. E tudo isso é construído a partir de um ponto de vista de uma mulher, então é um ponto de vista muito crítico à sociedade patriarcal, e isso certamente não fez o livro passar despercebido na época da publicação e nem hoje. O livro foi publicado em 1954 e ele traz temas como racismo, homoafetividade, adultério, loucura. Então são aspectos importantes e que a obra acaba trazendo à luz, acaba trazendo à tona. De acordo com Suênio Campos de Lucena, Ciranda de Pedra é um livro que pode ser compreendido do ponto de vista do fracasso familiar, ao menos do fracasso familiar da família burguesa. Essa obra, publicada nos anos 1950, marca a maturidade literária da Lígia Fagundes Telles. O contexto brasileiro na época era de muita dificuldade para uma mulher que resolvia se separar do marido. Ainda não havia a lei do divórcio, que só vai ser aprovada em 1977. Então a separação ela não dissolvia os laços matrimoniais e também não admitia novos casamentos. E a situação, obviamente, ela era sempre piorada para as mulheres, como ainda permanece sendo nos dias atuais. E o livro não deixa de destacar esses aspectos. No caso da personagem Laura, em Ciranda de Pedra, ela sofre com a rejeição social, ela sofre com a separação, ela sofre por viver com o amante dela, que era o Daniel, por ter deixado o marido, a casa, 2 filhas, e ainda vive uma situação de doença mental, e que inclusive foi motivo anterior para que ela fosse internada no sanatório por Natércio, seu ex-marido. Eu deduzo que muito provavelmente foi um dos motivos dela não querer viver mais ao lado do Natércio, é claro, além de ter se apaixonado por Daniel, mas que essa internação foi um trauma muito grande para a personagem. E não é difícil entrar em contato com muitas outras histórias que falam sobre mulheres que foram internadas à força em sanatórios,
muitas vezes por problemas não identificados, não bem diagnosticados. E aí acabavam saindo desses espaços nada terapêuticos com traumas e com a sua situação psicológica, emocional, com a sua saúde piorada. E esse parece ser o caso da Laura em Ciranda de Pedra. Além de tudo, percebe-se a privação material da Laura, que ela passa após a separação. Em vários momentos, a Virgínia ela sonha com um quarto, com móveis de determinadas cores, e ela ainda não pode ter. Ela ainda não pode ter as mesmas coisas que as irmãs dela, Bruna e Otávia, que vivem com o pai, conseguem ter acesso. Então percebe-se que enquanto a Laura está cada vez mais empobrecida, o Natércio, em compensação, ele está cada vez mais rico. É um jurista, um advogado muito afamado, e ele está cada vez com mais dinheiro, enquanto a ex-esposa está lá definhando, doente e cada vez mais empobrecida. Então ressalta mais esse aspecto que é super interessante dessa dinâmica das separações. Além disso, tem outra questão. A Laura e o Daniel também não é permitido que eles sejam felizes. Eles não conseguem desfrutar de muita felicidade no romance. É claro que não vou dar detalhes sobre isso, mas é como que eles estivessem sendo castigados. Eu não quero falar mais sobre isso para não entregar aspectos centrais do enredo, porque é uma experiência muito bacana ir lendo e descobrindo cada um desses pontos. Então, falando um pouco mais sobre o contexto da época, e sobre a situação das mulheres no Brasil no século XX, aí nesse período, em 1932 as mulheres já tinham conquistado o direito ao voto, entretanto ainda havia muita coisa que era restrita aos homens, muitos direitos a serem conquistados. Esperava-se que as mulheres, acima de tudo, elas cumprissem o seu papel conjugal, os seus deveres, que eram assegurar a ordem familiar, de ser esposa, de ser mãe, e aos maridos cabia o papel de provedor. Nos anos 60 e 70, algumas mudanças importantes acabaram chegando e que avançaram nas conquistas dos direitos das mulheres. Por exemplo, a pílula anticoncepcional, a lei do divórcio, que eu já falei que foi aprovada no Brasil em 1977. Antes, um pouco, em 1962, já havia sido aprovada o Estatuto da Mulher Casada, que foi uma lei muito importante para a conquista de direitos das mulheres no Brasil. Por essa lei, as mulheres não precisavam mais de autorização do marido para trabalhar e também para receber herança. E em caso de separação, elas podiam pedir o direito da guarda dos filhos, podiam solicitar a guarda dos filhos na justiça. Então foram conquistas importantes, mudanças importantes e que acabaram abrindo caminho também para a igualdade que foi garantida na Constituição de 1988, ao menos na letra da lei, né? Sabemos que ainda é uma luta muito constante essa questão dos direitos das mulheres. Segundo a Maria Rita Keel, no final do século XX, a família tradicional burguesa, pai, mãe, filhos, ela acabou dando lugar a um outro modelo de família chamado de família tentacular, que seria retratada esse modelo aqui em Ciranda de Pedra, com pai e mãe separados, a mãe no novo relacionamento, as filhas, uma com a mãe, duas com o pai, casas separadas. Então, outros modelos familiares que vão se diferenciar dessa família tradicional burguesa. E Ciranda de Pedra trata muito dessas realidades de transformação das mulheres nesse mundo pós-guerra. No romance, a Virgínia ela se sente muito perdida e deslocada, tanto em relação com Daniel, tanto com o seu pai e com as suas irmãs. Ela sonha em se mudar para o casarão do seu pai Natércio com as suas irmãs, para poder conviver mais com elas, com os amigos delas e vizinhos, o Conrado, a Letícia, o Afonso, que são personagens que vão aparecer aqui no romance também. E ela também
pensa em ajudar na reconciliação dos seus pais, para que Laura e Natércio façam as pazes, para que a família volte à configuração original. Então ela tem esse sonho de salvar a sua família. É um romance de formação com uma conotação psicológica muito forte. Já que esse campo das memórias, das emoções em que ele se passa é muito incerto. Inclusive, vincula a autora, Lídia Fagundes Telles, a uma corrente literária chamada realismo psicológico. Aliás, um dos antecessores mais importantes dessa corrente foi Machado de Assis, que é um autor que a Lígia teve como referência. E podemos analisar, assim, esses personagens em sua subjetividade e também perceber, através da narrativa, como que eles se relacionam com o mundo, os universos internos em relação a esse universo interno, como que os indivíduos caminham em direção ao social e ao político. Então ela faz toda essa reflexão que é muito pessoal, que é muito subjetiva, mas ela também faz toda uma crítica social e insere essas pessoas, essas personagens num determinado lugar, num determinado tempo histórico. No caso do romance Ciranda de Pedra, trata-se da sociedade paulistana, nos anos 1950, um contexto muito conservador, uma sociedade muito rígida, hierárquica, na qual o casamento ele era indissolúvel, os homens eram proeminentes e os adúlteros, principalmente as mulheres adúlteras, eram condenadas tanto pela moral social como pela moral religiosa. No romance, então, a Virgínia ela acaba se mudando para a casa do Natércio, mas ela vai continuar se sentindo deslocada, em desalento, não incluída pelas irmãs, seja nas brincadeiras, seja nos passeios. Ela também não consegue se aproximar do Natércio, que é o pai, porque ele é muito frio, muito fechado, é um homem impassível. Então a personagem ela fica buscando construir esses vínculos, buscando ser aceita, buscando afeto, buscando segurança, que ela acaba não encontrando. Inclusive, a metáfora da ciranda de anões feitos de pedra que tem no casarão do Natércio, que tem no jardim do casarão do Natércio e que também dá origem ao título do livro, ela é muito interessante. Esses anões, eles estão de mãos dadas, são anões de pedra, né? E não a deixam entrar nessa roda. Uma simbologia muito interessante para explicar a existência desse núcleo familiar ao qual a Virgínia não consegue adentrar. A Virgínia é essa personagem, então, que se sente constantemente rejeitada. E aí é outro tema muito interessante e um dos grandes temas, né, do ser humano. A segunda parte do livro vai falar sobre a Virgínia na vida adulta, quando ela retorna após um longo período num colégio interno. E aí nessa fase da vida vamos descobrindo como ela se sai na sua relação com as suas irmãs e com a sua família. Bom, Ciranda de Pedra foi a nossa primeira leitura do Leia Lígia, que é uma programação especial que está acontecendo dentro do clube do livro Labaredas, que é o Medio. Essa programação de leitura ela é especial para assinantes do Labaredas no Catarse. Se você quiser se tornar um assinante, é só conferir aqui no link da descrição do vídeo. Qualquer apoio vai ser muito bem-vindo. Eu espero que vocês peguem Ciranda de Pedra para ler em algum momento. É um romance com muitos elementos do universo ligiano, o obscuro da memória, os casarões, ciprestes, a loucura, tem uma pegada gótica que é muito interessante. Além disso, a narração ela é muito instigante e bem feita. É uma escrita que nos envolve e acaba sendo meio que impossível parar de ler esse livro. Quando a gente começa, a vontade é virar as páginas e devorar até o final. Mas eu vou dar uma dica, fiquem atentos, fiquem muito atentos, porque tem muito detalhe e é importante prestar atenção, mesmo com a ânsia de saber o que vai acontecer e de prosseguir na leitura. Me ajudem a divulgar o meu canal, que está recém começando. Eu estou curtindo muito gravar esses vídeos para esse espaço e quero muito poder continuar. Para isso eu preciso do diálogo com vocês, das interlocuções. Eu sei que é muito bom
saber que vocês estão aqui comigo e isso vai me motivar a continuar. Essa resenha vai fazer parte de uma playlist que eu criei aqui, Leia Lígia Fagundes Telles, e eu pretendo gravar sobre todas as leituras que vamos fazer no clube dos livros dessa autora. Um abraço bem apertado para todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!